iniciar a gravação. Gravando? Maravilha, maravilha. Hoje a gente vai dar sequência nossa aula falando sobre presbíteros, né? E a gente tem como propósito, na aula de hoje, falar um pouquinho mais, né, a respeito dos presbíteros, usando versículos da Bíblia para ajudar a gente aqui na discussão. Então deixa eu só jogar o mouse para cá. Vamos lá. Então, olha só esses textos que nós temos aqui, falando a respeito dos presbíteros, né? Então, o primeiro a gente vê aí em Tito, capítulo 1, tá? Versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, um dos seus colaboradores na obra do Senhor, e ele diz o seguinte aqui no versículo 5: foi por esta causa que deixei você em Creta, uma das cidades onde o apóstolo Paulo tinha estabelecido igrejas, né, para que pusessem em ordem as coisas restantes, né. Ao ler essa primeira frase, digamos assim, a gente percebe que ele passou lá, mas não conseguiu terminar tudo aquilo que ele precisava fazer, né? Ficaram algumas coisas pendentes, e para não deixar pendências, ele acabou pedindo para que Tito, né, continuasse, né, porque ele ficou na cidade, deixei você em Creta, para colocar as coisas em ordem, né, as coisas que estavam pendentes, né. E aqui tem um versículo, uma continuação importante, né? Em cada cidade, então eles estavam lá em Creta, mas em cada cidade aonde havia uma igreja estabelecida, era importante que constituísse presbíteros para cuidar das igrejas que estavam naquelas cidades, né? Lembra que eu comentei com vocês, né? Pastor, no começo da igreja, era mais um dom, um chamado, não necessariamente um título, vamos dizer assim, né, dentro da igreja, né? O que havia na igreja eram os presbíteros, os diáconos, os bispos, daqui a pouco a gente vai falar disso, os apóstolos. A gente está bem no comecinho mesmo, bem no início de tudo, né? E no caso, a gente percebe, né, por esses versículos que estão aqui na tela, né, que a sugestão que dá é que não havia um presbítero apenas, mas sempre aparece no plural. O que dá para nós a impressão de que, né, a igreja não tinha uma figura, uma pessoa, mas um grupo, né, se poucos, se muitos, não temos certeza, que eram os responsáveis pela igreja. É por isso que você vê, né, em cada cidade, né, constituindo presbíteros. Então, nas cidades haviam os presbíteros. Se cada casa, porque as igrejas eram nas casas, se cada casa tinha apenas um ou mais, é possível que tenha um ou que tenham mais. Mas nas cidades, eles sempre eram um grupo, né, que tinha, então, esse papel de liderar a igreja naquela cidade, naquela região. E havia uma prescrição, né, havia uma maneira de constituir esses presbíteros, tá? Então, não era assim, de qualquer forma, né? Tinha que ser alguém, continuando aqui, ó, alguém que seja irrepreensível. Então essa era uma característica fundamental, não podia ser uma pessoa de caráter duvidoso, ou alguém que de repente poderia passar uma impressão ruim para os de dentro e para os de fora. Então, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, então era importante que fosse uma pessoa casada, que tenha filhos crentes, então, no caso, dava-se preferência para isso,
filhos que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então essas eram as condições que o apóstolo Paulo tinha determinado para que Tito constituísse presbíteros dentro da igreja. Tá? Hoje em dia, eu posso dizer que a gente expandiu um pouco mais essa condição, porque tem presbíteros que são solteiros. E está tudo certo, não é pecado, não está quebrando nenhuma regra, desobedecendo nenhum mandamento, porque isso aqui não é mandamento. Eu acho importante que a gente tenha clareza, né? Quando você quando você lê marido, dá a impressão de que só pode ser homem, porque, né, marido. Mas isso aqui não é mandamento, isso aqui é uma orientação que Paulo deixou para Tito constituir presbíteros. Tanto que aqui na nossa igreja nós temos presbíteras, não é verdade? Ó, tem duas ali, ó. É três, na verdade, né? O trio, né? Sentado lá no fundão. Inclusive falaram que iam beliscar o outro, que eu escutei. Vou sentar aqui para beliscar o Rodrigo. Rodrigo, você virou alvo. Não, Marquinhos? Né? Não senta no fundão, Marquinhos, estão beliscando lá atrás. Então... é com carinho, né? É. Então, assim, é mais uma prescrição. A gente pode ver até pela forma, né, que está mencionado. Então, não é um mandamento, tipo, só pode ser desse jeito. Tá? Então, presbíteros podem ser solteiros? Podem ser presbíteras, com certeza, mas tem que ter filho? Também não tem que ter filho. Se é casado e não tem filho, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas acho que uma coisa que a gente não pode abrir mão desta prescrição que o apóstolo Paulo passou é o primeiro item ali. Né? É importante, pode até não ser casado, pode até não ter filhos, pode ser mulher, mas a gente não pode abrir mão deste primeiro item aqui, que é ser irrepreensível. Por quê? Está numa posição de liderança dentro da igreja. Então, uma pessoa de caráter duvidoso, de comportamento duvidoso, que, né, passa uma impressão equivocada como servo de Deus, né, quebra, né, qualquer expectativa que nós pudéssemos ter de uma pessoa consagrada para esse papel de presbítero. Né? Mas continuando, né, agora a gente sai aqui, texto bem objetivo, falando a respeito, né, dos presbíteros. Agora Tiago, capítulo 5, versículo 14, fala um pouco mais a respeito do ministério dos presbíteros dentro da igreja. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, aqui a gente vê nitidamente, né, os presbíteros orando pelas pessoas, e a gente vê também a prática de ungir, né, com óleo os doentes. E vocês veem que quando as pessoas vêm pedir oração, e no nosso caso não é necessariamente apenas por uma enfermidade, às vezes a pessoa tem uma situação, ela tem uma decisão que precisa ser tomada, uma direção que precisa seguir, né? A gente ora e unge essas pessoas sempre em nome do Senhor. Né? Então essa é uma prática, mas os presbíteros da igreja, que eram os líderes, porque, de novo, pastor, nesse primeiro século, que é onde nós estamos estudando, era mais um dom, um chamado, do que necessariamente uma posição dentro da igreja. Essa ideia de pastor, ela surge muitos anos depois,
né, aonde a igreja entende que tem que ter uma figura que é aquela que cuida, né, da igreja como um todo, que é o pastor, mas isso vai ficar para um outro momento. Mas logo no começo da igreja, aqui a gente ainda está no primeiro século, havia essa prática então dos presbíteros orarem pelos enfermos e colocar então o óleo da unção sobre eles, fazendo isso sempre em nome do Senhor. Então, era uma prática, e a gente tem essa prática até hoje, né? Alguém vem pedir oração, independente, hoje, né, independente de estar doente ou não, a gente tem a prática de ungir essas pessoas com óleo, né? Continuando, saímos de Tiago, agora vamos para Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Aqui tem uma questão, né, que chama bastante atenção, né, que é essa questão do pagamento, né, agora até em dobro, né? Certo, Marquinhos? Tá? Bem, o texto original em grego... Ô Marquinhos, você vai ter que ler pra gente, hein, Marquinhos? Põe aí. Eu não trouxe, fica pra próxima. Tá? Né? Essa palavra, na verdade, ela significa que são merecedores de dupla honra. Tá? Os presbíteros que presidem bem. No original grego, vem dupla honra. Mas lembrem, a gente tem traduções. Inclusive, algumas traduções mais antigas, aparece exatamente isso que eu falei para vocês, né? Dupla honra. Se der tempo, a gente pega alguns versículos para fazer uma leitura de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Né? Só que assim, é uma tradução que vem dessa forma. Outras traduções dão exatamente essa ideia aqui. Só que, ao dar o destaque, né, merecedores de pagamento em dobro, né, a principal linha de interpretação para esse versículo não está somente relacionada com pagamento em dinheiro. Não apenas isso, mas também com respeito. Então, o texto, mais do que falar de receber salário, né, até porque na sequência, o versículo 18 vai ter um texto falando, né, que o trabalhador é digno do seu salário e tudo mais. Né? Mais do que falar de salário, esse versículo também aponta a importância de respeitar o presbítero como líder dentro da igreja. Então não é apenas uma questão de salário, também é uma questão de respeito. Tá? Olhando, né, a gente vê que, de certa forma, os presbíteros eles recebiam, né, para poder ocupar a posição que eles estavam dentro da igreja. Havia uma prática, assim, na igreja antiga, de subsidiar o trabalho dos presbíteros com ofertas, com dinheiro, com o necessário para que ele pudesse ter uma vida digna. Aliás, até o apóstolo Paulo, né, ele dá esse destaque, olha, dê o que é justo, nem menos, nem mais, mas aquilo que é necessário para que ele tenha uma vida digna, né, para que ele possa se dedicar à oração, se dedicar à pregação, se dedicar ao ensino, e ter isso como o principal do seu chamado e do seu ministério. Né? Quando Paulo, aqui ele está escrevendo para Timóteo, aqui em cima é para Tito, mas aqui é para Timóteo. Né? Quando Paulo estava passando essa orientação, é para que as igrejas tivessem, né, dois cuidados. O primeiro cuidado é, se vocês colocarem muitos presbíteros aí dentro, é mais gente para você subsidiar. Então vai ficar pesado. Então tem um equilíbrio para escolher pessoas, sabendo que se essas pessoas forem sustentadas pela obra,
quanto mais gente, mais pesado vai ficar para toda a igreja. Essa era uma preocupação. Por isso que tinha um grupo, mas se esse grupo fosse muito grande, ficaria pesado para a igreja cuidar, né, do subsídio, do provento para essas pessoas. Outra preocupação, né, falei que eram duas, era a preocupação de ter as pessoas certas, porque poderia ser uma fonte interessante de você ter uma renda, né? Eu estou aqui, eu ensino, poderia virar uma profissão. Acho que, em linhas gerais, E o presbítero, ele tinha que ter, e a gente vai ler um texto mais na frente, ele tinha que ter o cuidado de entender exatamente isso. Ele estava ali naquela posição, mas aquela posição, ela exigia também que ele fizesse o trabalho bem. Por isso que devem ser os que presidem bem. Está fazendo um bom trabalho? Então esse merece. Não está fazendo um bom trabalho? Não merece. É simples assim. Né? Porque senão a pessoa se põe na posição... Não se põe não, ela é constituída na posição de presbítero, começa a receber o subsídio da igreja e trata de qualquer jeito. Não. Tem que ser aqueles que estão trabalhando bem, especialmente se eles estão se esforçando para pregar a palavra e ensinar as pessoas. Caso contrário, não deveriam ser custeados pela igreja. Depois a gente vai ler um pouquinho mais outras versões desse versículo, porque eu acho que ajuda a ilustrar bastante. Eu pulei para o versículo 19, porque o 18 vai falar da questão do salário, que é digno de receber salário, mas aqui tem uma orientação que Paulo dá para Timóteo, que é não aceite denúncia contra presbítero, porque lembra, ele tinha que ser irrepreensível, né? Então, se alguém vai fazer alguma denúncia, tipo, esse presbítero não é mais irrepreensível, né? Para que isso pudesse acontecer, tinha que ter, né, o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A lei de Moisés, inclusive, determinava que seja assim, para que a igreja tivesse certeza que aquela acusação contra um presbítero tinha base, né, procedia, não era simplesmente alguém levantando uma falsa acusação. Então, se vai acusar, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. A lei de Moisés também dava esse destaque, porque era importante que a acusação tivesse fundamento. E os presbíteros, eles eram destituídos da sua posição caso eles deixassem de desempenhar o seu papel ou perdessem as suas credenciais, né, a prescrição. Então, a partir do momento que um presbítero deixava de ser irrepreensível, ele era destituído daquela posição. Tá? Então, pensa que não era algo definitivo. Se ele não tivesse apto a executar o seu papel, ele era aposentado compulsoriamente. E deixava de receber, porque a igreja não tinha estrutura para manter pessoas de uma forma vitalícia. Eles tinham que passar a vez. Tudo bem até aqui? Hoje, essa prática de pagar salário, ela não é uma regra, depende muito do ministério. Tem ministérios que pegam os seus líderes e deixam eles exclusivos para a obra, e eles trabalham na obra e ganham salários para isso. Algumas igrejas fazem assim. Outras são pessoas que trabalham na obra, mas não têm nenhum tipo de salário, nenhum tipo de remuneração. Fazem pelo chamado, fazem pela responsabilidade que têm com a obra do Senhor. Aqui na igreja,
nem os presbíteros, nem os pastores recebem nenhum tipo de subsídio. Nós somos totalmente voluntários e tudo que nós recebemos vem do Senhor, né, com as bênçãos que Ele gera através do nosso trabalho, através dos negócios que a gente toca aqui na terra. Mas a igreja não dá nenhum subsídio, então as ofertas, os dízimos, tudo o que é arrecadado é para a obra e não tem ninguém aqui recebendo nada por isso. Certo, pastor? Certíssimo. Exatamente, a gente está bem nessa linha aí. Antes da gente seguir para outros textos, tem uma questão importante aí sobre presbíteros ou bispos, tá? A palavra presbítero, a gente viu que ela representa ancião, representa autoridade, ela veio de uma ideia do Antigo Testamento, a gente viu até alguns exemplos na aula anterior, mas a igreja, não a igreja, mas hoje, quando a gente lê esses versículos, né, não fica muito claro se presbíteros e bispos eram grupos diferentes, porque em alguns textos a gente vê, principalmente o apóstolo Paulo, falando de presbíteros, mas também fazendo referência a bispos, como se fossem sinônimos, né, um dos outros. Só que a partir do século II, a igreja fez questão de diferenciar. Então, presbítero é presbítero, o bispo é o bispo. E essa diferenciação vem, inclusive, de dizer que cada cidade só tem um bispo. Então, no século II, se você pensar lá em Creta, que é o texto que a gente leu lá no primeiro, Creta ia ter só um bispo, né? Os bispos, eles cuidavam das suas dioceses, que eram as cidades que eles estavam liderando. Então, Antioquia tinha um bispo, Jerusalém tinha bispo, Roma tinha bispo e só tinha um, não tinha outro. E os bispos, a partir do século II, eles ficavam até o fim. O fim significa ou até quando eles morriam, ou quando eles eram martirizados. E a igreja indicava um sucessor, né, daquele bispo, né, que tinha que ser alguém ali da comunidade. Então, no comecinho, fica bem confuso para o leitor saber se eram duas pessoas diferentes ou se era a mesma pessoa com dois papéis, dois títulos. Mas no século II, houve uma decisão da igreja de dizer, não, esse é bispo e só vai ter um na cidade, e os presbíteros, conforme está prescrito aqui, e pode ter mais dentro da mesma cidade. Tudo bem? Continuando, vamos ler um texto? Eu vou sentar aqui para a gente poder ler, porque vai ser um texto um pouquinho longo. Atos capítulo 20. Deixa eu abrir aqui. E aí vamos ler todo mundo junto. Eu já vou posicionar aqui em Atos no capítulo 20, e aí depois eu divido ali na tela com vocês. Paulo falando com os presbíteros em Éfeso. Vamos lá? Deixa eu jogar para cá. Opa, aqui. Agora eu preciso só muitas telas. Dá para ver bem aí do fundo? Dá? Melhor assim? Sim. Então não dava. Tô brincando. Vamos lá. Deixa eu ir lá pro versículo de número 17. Descer aqui no elevadorzinho. Olha lá, versículo de número 17. De Mileto, eu vou sentar aqui e vou lendo com vocês, tá bom? De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, a cidade, né? Pedindo para que os presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês
em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente. Eu estou vendo aqui na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. E também de casa, vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ia dar tudo errado para ele lá, né? Mas ele sabia. Não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito, de cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então, ele sabia que, né, a coisa não ia ser fácil. Né, Marquinhos? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Aí você já conecta lá com 2 Timóteo, completei a carreira, guardei a fé, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, então ele está falando com os presbíteros aqui. Então agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Então, ó, despedida. Estou me despedindo de vocês. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. A mensagem aqui era o seguinte: olha, eu não vou mais estar com vocês, mas eu tenho certeza que eu passei tudo o que era necessário para que vocês continuassem a obra aí, tá bom? Cuidem de vocês mesmos. Interessante, né? Ó, cuidem de vocês mesmos. Né? Não relaxem com a vida de vocês, não desprezem aí a vida de vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aí, tá vendo? A questão do papel, né? Como bispos para pastorear, e a questão do pastor, né? A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, cuida de vocês mesmos, cuida do rebanho, né? Porque o Senhor constituiu vocês, né? No qual o Espírito Santo os colocou como bispos, e aí bispos, a palavra significa supervisor, né? Ou aquele que cuida. Versículo de número 29, eu sei que depois da minha partida, preste atenção, depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês que estão aqui, né, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então ele estava falando, ó, vai vir gente para tentar arrebanhar, e entre vocês, e ele fala, né, eu sei, então você vê que é a convicção dele, eu sei, né, dos de fora, mas sei também que no meio de vocês vão se levantar pessoas que vão falar coisas pervertidas para ter quem? Seus próprios seguidores. Gente, parece que até que é hoje, né? Não é? Parece que é hoje, né? Gente que se levanta só para ter, né, a fama e para ter quem segue, para ter quem fica bajulando, né? Portanto, vigiem. Lembrem que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Olha que coisa bonita, né? Cada um de vocês.
Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então eu falo assim, olha, eu não vim aqui enriquecer as custas de vocês. Vocês sabem disso. Mas eu trabalhei para gerar meu próprio sustento e o sustento daqueles que estavam comigo. Porque lembra, ele não viajava sozinho. Ele viajava com mais pessoas. Não era um grupo grande, mas o suficiente para ajudá-lo nessas viagens. E ele fala, vocês sabem que as minhas mãos serviram para o que era necessário para mim e para aqueles que estavam comigo. Versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles os acompanharam até o navio, e daí a gente sabe que ele chega em Jerusalém, aquela loucura, prendem, açoitam, ele vai preso para Roma, acontece um monte de coisa, e a igreja de Éfeso, esses presbíteros, não mais viram o apóstolo Paulo. Então ficou só na saudade. E é um texto bonito, né? Porque mostra o coração de Paulo com relação àqueles que ele tinha preparado para assumir aquela posição dentro da igreja. Né? Então, mais do que simplesmente colocar essas pessoas naquela posição, né, Paulo também estava preocupado com o bem-estar deles. E não deixou de dar recomendações e alertas. Tipo, eu estou indo embora, mas não acho que a coisa vai ficar mais fácil. Pelo contrário, né? Vai vir aí os lobos, os aproveitadores, mas é importante que vocês, né, continuem o trabalho pelo qual vocês foram constituídos. Muito bonito o texto, né? Acho que mostra, né, um pouco do coração de Paulo com relação às coisas da igreja e também a preocupação com as pessoas. Né? Porque ele fala, eu não fui pesado para vocês, eu tenho certeza que eu entreguei tudo aquilo que vocês precisavam saber, então tá tudo certo. Agora é com vocês. Pastoreiem o rebanho de Deus, porque o Espírito Santo colocou vocês nessa posição. Amém? Vamos continuar? Só para a gente terminar já no finalzinho, vamos lá para aquele texto. 1 Timóteo. Porque ele estava ali, né? Estava ali só fazendo suas anotações. Vamos lá. Estamos aqui em 1 Timóteo, né? Essa carta ela é super interessante, porque, olha, capítulo 3 fala das qualificações dos bispos e dos diáconos. Deixa eu acertar o mouse aqui. Tá, vocês estão vendo aqui, texto conhecido, a gente falou a respeito dele, falando dos diáconos. E aqui no capítulo 5, a gente vê Paulo falando a respeito dos presbíteros. Né? A gente pegou, inclusive, né, textos desse trecho aqui lá no primeiro slide. Né? Eu mencionei para vocês que presbítero, essa tradução que a gente tem aqui em português, ela vem do grego, né? Presbítero, né? A gente mostrou na aula passada, mas que algumas traduções, né,
não chamam presbítero, chamam ancião. Tá? Inclusive, na língua portuguesa é onde mais a palavra presbítero é mencionada. Porque em inglês e em espanhol, por exemplo, e alemão, a palavra presbítero é traduzida por ancião. Em inglês é chamado de elder, né? E elder é uma pessoa mais experiente, mais velha, mais preparada, então é um pouco da tradução, né? Elder em inglês, em espanhol anciano, né? E em português, as traduções mais recentes resolveram chamar essa palavra, né? Aportuguesaram a palavra grega presbítero para presbítero, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas em outros idiomas é ancião. E aí vamos ler isso aqui em algumas versões, né? Só para a gente ver como que é essa questão dos presbíteros. Aí eu estou falando do versículo de número 17. Dá para aumentar um pouquinho mais? Acho que está no máximo, né? Vamos lá. Bíblia Almeida, século 21. Versículo 17. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Almeida, Revista e Corrigida. Vamos lá, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva em português. Os líderes da igreja, você viu que já traduziu diferente, né? Porque a Bíblia Viva, ela tenta trazer o texto antigo para a realidade do leitor do século 20, 21. Então, ao invés de chamar de presbítero, chama de líder, porque para um leitor não familiarizado com, né, as escrituras, vai ficar mais fácil de entender de quem que ele está falando. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos. E aí tem uma nota aqui, ó. Ou receber duplos honorários. Tá? Vamos pegar mais algum aqui? Nova tradução na linguagem de hoje. Texto também bastante conhecido aí. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Tá? Nova versão internacional, essa aqui também é bacana. Os presbíteros que lideram, que já está, né? Lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, ou duplos honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Agora vamos pegar uma tradução antiga da língua portuguesa, que é essa aqui, ó, na ortografia antiga. Vamos lá para o versículo de número 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, você vê que diferentes versões, né, a gente acabou de ler aqui, e as versões mais moderninhas, vamos chamar assim, dão muito mais sentido a esse texto, né, aquele
de pagar mesmo, de fazer a pessoa receber algum tipo de ajuda por estar dedicado ao ministério. Aí tem aqui? Não em português, Val, tem só em inglês. Tem só em inglês, né? Então, se a gente for na King, deixa eu trocar aqui o idioma. Vou pegar King aqui embaixo. Qual King que você quer? Vou pegar essa primeira aqui. Pode ser essa primeira? Sim. Tá? Então, em inglês, mas a gente desce lá para o versículo de número 17. Opa, passei direto. Aqui. Elders, né, que são anciãos, né? E aqui também está falando de dupla honra, dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é na palavra e na doutrina. Vamos ver em espanhol? Pode ser, Marquinhos? Mas é você que vai ler, tá bom? Marquinhos é o nosso poliglota aqui. Vou pegar quem aqui? Vou pegar aqui a Nova Versão Internacional em castelhano, Marquinhos. Vai traduzir para nós. Versículo 17. Cadê? Los ancianos. Falei direitinho, né, Marquinhos? Los ancianos, né, que dirigem bem os assuntos da igreja são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles que se dedicam, aí vai. Tá, então, aqui tem uma nota. A NAA é aquela que você colocou primeiro, né? Foi. Que é a que eu... Vamos lá, vamos voltar para ela aqui. Deixa eu fechar essa pop-up aqui que abriu. É a primeira que eu mostrei lá. Então, português do Brasil, tá, Marquinhos? É mais difícil. Que Nova Almeida atualizada, NAA. Vamos lá para o versículo de número 17, aí a gente já termina a aula. Os presbíteros, por aqui para baixo, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, a NAA tá desse jeitinho. Pessoal, terminamos por aqui. Semana que vem a gente dá sequência a esse assunto. Deixa eu interromper a gravação.